Não. O vídeo de hoje não é sobre o patrimônio fabuloso das igrejas evangélicas e católicas. Também não é sobre as mansões milionárias dos líderes religiosos. Não é sobre as festividades onde os melhores cantores, os cantores mais bem conceituados, precisam comparecer para trazer público pagante aos templos religiosos. Também não é sobre festas de comemoração de paróquias, de divindades ou de santos que precisam ser muito bem divulgadas e que são visitadas por milhares e milhares de pessoas. Não. É sobre algo muito simples. Vigilante da Razão, o seu canal de opinião e crítica. Meus amigos e minhas amigas do canal Vigilante da Razão, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Denilson Douglas, o apresentador deste canal, e para mim é uma honra ter você aqui comigo para mais um vídeo. Eu quero aproveitar essa oportunidade também para agradecer a você que assiste aos vídeos do Vigilante da Razão, você que curte, você que sugestiona, compartilha. Eu quero agradecer de todo o coração, agradecer realmente por tudo que você tem feito. E também, se você ainda não é inscrito, quero pedir, por gentileza, que você clique no botão de inscrever-se neste canal e também acione o sino das notificações para que você não perca nenhum vídeo que nós iremos postar aqui neste canal Vigilante da Razão. Hoje eu gostaria de tratar sobre um assunto muito importante, que é a megalomania do sistema religioso. Você sabe que a megalomania é uma doença mental, é um distúrbio mental que pode estar associado à personalidade do indivíduo ou pode ser adquirida por ocasião de circunstâncias da vida. Eu comparo até uma situação semelhante a um gato que está se olhando no espelho e se enxerga como um leão. Esse é o megalomaníaco. Agora, quando esse distúrbio afeta as pessoas, é claro que essas pessoas precisam de um tratamento psicológico e até mesmo psiquiátrico, porque a megalomania é uma doença que pode ocasionar outros problemas, como depressão, ideações suicidas, que vão desencadear um suicídio. Esse problema da megalomania causa o afastamento social, causa um desprendimento da realidade por parte do doente e também ocasiona quadros de afastamento por parte das pessoas que rodeiam o megalomaníaco, porque ninguém gosta de estar junto de pessoas que são pessoas cheias de si. E são pessoas que não têm limite quando o assunto é exaltar a si próprio. As pessoas costumam até dizer que o megalomaníaco, ele olha para si sempre com a lente de aumento. É a pessoa que nunca erra, que nunca falha, que sempre tem vitórias, que sua casa é melhor, seu carro é melhor, que tudo seu é melhor. Esse é o megalomaníaco. Agora, quando esse fenômeno da megalomania afeta instituições, afeta, por exemplo, religiões, aí é que o estrago está feito mesmo. Por quê? Porque as religiões, que muitas delas foram passadas de pai para filho através de comunicação verbal e também depois da invenção da escrita, essas pessoas escreveram seus livros sagrados. Esses livros sagrados contêm, por muitas vezes, histórias mirabolantes. Como, por exemplo, a Bíblia Sagrada contendo a história de que o homem foi criado do barro. Como assim criado do barro?
Deus, ele, através de Moisés, permitiu que o mar vermelho se abrisse, que o sol parasse, o martelo flutuasse e tanta coisa, que um homem sobrevivesse por 3 dias no ventre de um grande peixe, que alguém andasse por sobre as águas, que alguém ressuscitasse mortos, que alguém sobrevivesse a enchentes, a dilúvios, que dilúvios universais ocorreram. Então, todas essas informações são, na verdade, para tentar enfatizar feitos mirabolantes de um povo que precisa de afirmação pessoal, precisa reafirmar para os seus descendentes a sua identidade e, por isso, se utiliza desses feitos fantasiosos. Mas não se engane, porque não é só a Bíblia Sagrada que contém mitos e megalomanias. Na realidade, e religiões de matriz africana também possuem em seu cerne histórico verdadeiras fantasias que dizem respeito a seres metade divinos e metade humanos que se relacionavam entre si e que eram divindades e que produziam filhos e que se iravam e que castigavam a humanidade e ainda castigam quando a humanidade não faz as coisas como eles determinam, não oferecem os sacrifícios que eles exigem. Então, são verdadeiros mitos, são megalomanias que são propagadas no decorrer de todas as religiões, no decorrer do tempo, tá certo? Então, enquanto que na Judéia, enquanto que entre os hebreus havia a propagação da figura de um Deus, Jeová, de Javé, ou de Elohim, ou de Adonai, que era um Deus que preferia um povo, um país minúsculo, em detrimento dos demais, e que firmou com esse povo uma aliança. Então, era uma série de ufanias e megalomanias que se desenrolaram a partir dessa predileção, né, desse Deus àquele povo. Na África também havia deuses que preferiam se relacionar única e exclusivamente com aqueles povos. Na Grécia, por sua vez, haviam deuses do Olimpo, né? Deuses que também assumiam formas humanas, comiam, tinham relações afetivas entre si, tinham filhos, brigavam, mas eram divindades, eram seres imortais. Tudo megalomania. Então, no decorrer do tempo, houveram essas situações. Agora, a megalomania do povo atualmente também se refere àquilo que eles creem desde longas datas, o que ficou escrito nos livros sagrados, nos supostos livros sagrados, também foram suficientes para alimentar uma megalomania que atualmente embala os sonhos e os desejos desse povo. Por exemplo, ir ao céu. Por exemplo, ter a vida eterna. Ora, você é tão privilegiado, mas tão privilegiado, embora sendo pecador, por uma situação friamente arquitetada por sua divindade, porque ele sabe de tudo, ou ele permite que coisas aconteçam e não interfere em nada, por conta do famoso livre-arbítrio, que na prática não existe. Mas esse Deus, essa divindade, criou um plano maravilhoso para que você tenha a vida eterna, porque ele quer que você viva eternamente, não quer que você morra, não. Ele criou você para viver eternamente. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, né? Mas, no decorrer dos tempos, outros deuses também tinham suas narrativas frente a um povo que precisava, além de viver eternamente, ele precisava também ter riquezas, ter ali uma vida próspera. Então esse Deus ajudou face a face aqueles povos. Eram povos judeus, eram gregos, africanos, egípcios. As divindades, elas estavam lado a lado, frente a frente, muitas vezes cara a cara com os seus súditos, com os seus servos. E nos dias de hoje? Bem, nos dias de hoje, as divindades se utilizam de profetas, de profetisas, de ministros, de sacerdotes que fazem ali
a intermediação. Embora que na Bíblia Sagrada, por exemplo, há uma passagem que diz que Deus não precisa de intercessor, que Deus não precisa de intermediário. Mas mesmo assim, ora, vamos viver um pouquinho aí do que foi o Antigo Testamento, né? Vamos viver a uma fase em que o sacerdote é o comandante geral do templo e as pessoas precisam se achegar ao Criador através deles. Ora, mas a lei ela tornou-se ineficaz para justificar o homem, né, do pecado, para justificar o homem do juízo, para absolver o homem do seu pecado. Mesmo assim, vamos recorrer lá ao Antigo Testamento, porque é lá onde tem as pérolas da megalomania. Imagine um Deus que de repente, entre tantos e tantos e tantos outros homens, escolheu apenas um para liderar o caminho pelo deserto e a passagem pelo Mar Vermelho. Dentre tantos e tantos homens, escolheu apenas um para reinar entre seus irmãos, né? Para reinar em Israel. E ele, somente ele, era um homem segundo o coração do suposto Deus. Que coisa linda, né? É muita ufania, é muita megalomania, é muita presunção nós acharmos que há um Deus e esse Deus pensa exclusivamente em nós, em detrimento dos demais povos. Nós sabemos que a religião traz em si muita, mas muita confusão. A religião traz em si muita, mas muita dissensão. Ela desune as pessoas, ela afasta as pessoas, ela destrói pessoas, ela destrói nações e nós não podemos, de maneira alguma, ficar calados frente a isso. É preciso que nós falemos, é preciso que nós protestemos, é preciso que nós despreguemos essa coisa toda louca que vem sendo pregado por muitos anos. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir esse vídeo e também de indicar para os seus amigos, para os seus familiares, tá certo? Eu particularmente prefiro o questionamento e a humildade. Eu não preciso ser eivado de certezas absolutas que, na verdade, não se confirmam nos dias de hoje. Muito obrigado, até o próximo vídeo.